Curso de Psicanálise Clínica. Estamos no módulo 12/24. Estamos no meio do curso. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação das resistências. É um tema imprescindível para fazer análise, para a clínica psicanalítica. É preciso que você preste bastante atenção. Naturalmente, você deve ver várias vezes esse mesmo vídeo. O curso é grátis, porque os vídeos estão publicados no YouTube e eu envio gratuitamente para todas as pessoas que se cadastram no meu Zap, que é este 6198-340-6632. Os vídeos são grátis, já disse, mas aqueles que contribuírem com R$30 por cada vídeo, semanalmente, no caso, porque os vídeos de Freud nós lançamos na sexta-feira, antes das 20 horas. Você contribuindo com R$30 pelo Pix, e-mail anpc2018@gmail.com e completar os 24, você vai receber o certificado de psicanalista e a carteira com número de registro, ou o certificado de pós-graduação livre em psicanálise clínica. Também receberá a apostila, logo que você envia o Pix e envia o comprovante pelo Zap 6198-340-6632, nós enviaremos para você o módulo em PDF. Qualquer assessoria, qualquer dúvida, você pode perguntar. Nós estamos aqui para responder. Então vamos falar sobre a resistência. Vamos interpretar as resistências. É uma das técnicas mais impressionantes que justamente só a associação livre sem a técnica de análise das resistências não adiantaria nada. Seria apenas um diálogo qualquer. Por isso que analisar a resistência é fundamental e você vai se surpreender por aquilo que nós vamos falar aqui. A psicanálise como técnica só começa a existir quando as resistências foram analisadas e não evitadas ou superadas por outros meios. Veja bem a frase. Não se pode definir técnica psicanalítica sem incluir o conceito de análise da resistência completo e sólido. É preciso análise das resistências. É importante que nos lembremos novamente da relação íntima entre resistência, defesa, funções do ego e as relações objetais. Não se deve entender a resistência apenas como oposição ao progresso da análise, embora seja esta a sua manifestação clínica mais óbvia e direta. Tem alguns psicanalistas que acham que pode superar toda resistência. Então, não é assim. Nós vamos perceber e vamos analisar e vamos falar por quê. Muito bem. Então, 2. A técnica de analisar resistência. O estudo das resistências de um paciente irá lançar, veja bem, o estudo das resistências. Aqui não está falando de você evitar ou superar as resistências, você tem que estudar as resistências. O estudo das resistências de um paciente irá lançar luz não só sobre muitas funções básicas do ego, como também sobre seus problemas ao se relacionar com os objetos. Objetos ideais, objetos físicos, objetos mentais, os objetos. Daí vem a questão dos objetos que a psicanálise fala. Por exemplo, a ausência de resistência pode indicar que estamos lidando com um processo psicótico. Tem alguns que acham que eu atendi uma pessoa e ele não tinha nenhuma resistência. Então, meu amigo, você, segundo Freud, você está diante de uma pessoa que está em processo psicótico, porque ele tem que ter resistência. Ele não pode deixar de ter resistência. A ausência das resistências pode indicar que estamos lidando com um processo psicótico.
Você imaginou uma pessoa, você fala qualquer coisa e ele concorda com tudo? Você fala, vamos embora, ele concorda, fica aí, concorda, tudo ele concorda, ele tem que ter uma resistência. Um acesso repentino de comportamento e linguagem obscena e desaforada de uma dona de casa, até então empertigada e decente, pode ser uma manifestação desse tipo. Além disso, a análise da resistência também explica a maneira pela qual as diversas funções do ego são influenciadas infraestruturalmente pelo id, superego e o mundo externo. Pela resistência, você vai perceber como está o id, como está o superego e como está o mundo externo. Como é que ele se relaciona com tudo isso. 3. A técnica de analisar resistência, continuação. Ainda mais, as resistências aos procedimentos terapêuticos reproduzem os conflitos neuróticos entre as diferentes estruturas psíquicas. Veja bem. Daí resulta que a situação analítica dá ao analista a oportunidade de observar diretamente da sua poltrona analítica as formações de compromisso que são semelhantes às formações de sintoma. Ou seja, o psicanalista, quando está sentado no seu divã, ou seja, na sua cadeira, porque no divã está o paciente, tá? Analisando, sabendo analisar as resistência, ele vai perfeitamente verificar toda a situação dos problemas que a pessoa tem, da formação do sintoma, de toda essa situação, a relação oscilante entre as forças das resistências, por um lado, e o anseio de comunicar, por outro lado, pode ser notada com a maior nitidez nas tentativas do paciente ao fazer a associação livre. Por um lado ele quer ser notado, por outro lado quer comunicar, mas por outro lado também tem resistência. Este é um dos motivos pelos quais a associação livre é considerada o instrumento fundamental de comunicação no procedimento psicanalítico. Mas nessa associação livre, você vai analisar as resistências. Porque nessa associação livre é que vão se manifestar as resistências de diversas formas, como nós vamos observar hoje. Alguns acham que simplesmente a pessoa vai falando, vai associando, está tudo bem. Não é assim. Você vai fazer a associação livre, o paciente vai fazer a sua associação livre, mas ao mesmo tempo que ele faz a sua associação livre, o psicanalista, o bom psicanalista, vai observar o caminhar das resistências que vão aflorando à medida que funciona a associação livre. 4. O termo analisar, qualquer pessoa diz, não, eu vou analisar. Não, peraí, vamos definir primeiro o que é analisar em psicanálise. O termo analisar é uma expressão condensada de muitos procedimentos técnicos e todos eles irão aumentar a compreensão interna do paciente. Pelo menos 4 procedimentos diferentes estão incluídos ou agrupados sob o título de analisar. Quais são? Confrontação, esclarecimento, interpretação e a elaboração, que em inglês falam de working through. Veja bem, você vai fazer a associação livre, mas num determinado momento você vai fazer uma confrontação de uma fala com a outra, de uma situação que você está vendo com outra, até para daí você entender mais a fundo das questões. Isso é confrontação, aliás. Depois vai ter o esclarecimento. Tem que haver um esclarecimento.
Depois você vai fazer, depois que você tiver elementos técnicos, elementos que nós vamos ver aí que elementos são esses, você vai fazer a sua interpretação. Depois, no final, o paciente vai fazer a elaboração. Quando fizer a elaboração, ele está resolvendo o problema, por isso chama-se working through. A interpretação é o instrumento mais importante da técnica psicanalítica. Esse é o terceiro item, a interpretação. Você não pode jamais, a pessoa apresenta um problema e você já faz uma interpretação. Não, aí não. Aí psicanálise, diríamos assim, absolutamente infantil. Ou seja, infantil não, é totalmente errado. Não funciona assim. O que significa interpretar, então? Qualquer outro procedimento analítico prepara para uma interpretação ampla, amplia e toma eficiente uma interpretação. Interpretar significa tornar consciente um fato psíquico, inconsciente ou pré-consciente. Veja bem, não é só interpretar porque você acha que eu acho que isso é isso. Não, isso não é interpretação. Você tem que puxar um fato psíquico que está no inconsciente do seu paciente e tornar, ou no pré-consciente, e tornar e mostrar para o paciente. Isso tem que ser real. Significa tomar o ego consciente e racional do paciente, lógico, consciente de alguma coisa que não havia notado. Atribuímos significado e causalidade a um fenômeno psicológico. Pela interpretação, tornamos o paciente cônscio da sua história. Fonte, modo, causa ou significado de um determinado fato psíquico, em geral, isso exige mais de uma intervenção. Ele teve um trauma, mas esse trauma, até você interpretar para que ele possa fazer a elaboração necessária, o paciente tem que estar cônscio da história, fonte, modo, causa ou significado de um determinado fato psíquico. Em geral, isso exige mais de uma intervenção. Para chegar a uma interpretação, o analista usa de 6 elementos. Veja bem, 1. Sua própria mente consciente. O psicanalista tem que estar ligado, sua própria mente consciente. 2. Sua empatia. O psicanalista tem que ser empático, tem que ter simpatia, empatia, que é um pouco diferente, mais profundo do que a simpatia. 3. Intuição. Ele tem que ter a capacidade de intuir. 4. Aí você vai se assustar. Fantasias. Você tem que viajar, voar. Uma fantasia. Freud dizia, em certa feita, ele disse que o melhor psicanalista é o poeta, porque ele fala e vai voando. Então o poeta seria o melhor psicanalista, porque ele voa. Porque se você simplesmente fizer ipsiliter, uma racionalização da fala do paciente, você não está fazendo a estrutura psicanalítica freudiana. No máximo pode ser talvez um pouco lacaniano, de alguma forma, talvez. Nem assim, porque Lacan também viaja. 5. Além do seu intelecto, você tem que usar a sua inteligência, você tem que ter um intelecto bom. O que é um intelecto bom, senhores? No seu zap, hoje é muito fácil. Antigamente, o psicanalista tinha que estudar, ler muita coisa. Hoje é mais fácil. Você tem um celular, você tem que ter os jornais do mundo todo. Os jornais dos Estados Unidos, os jornais de México, os jornais da Europa, o jornal russo, seja lá o jornal de tudo quanto é lugar. E você saber o que está acontecendo. CBN é um excelente jornal que você tem que ter no seu celular. E de manhã você tem que estar ciente de todas as coisas que estão acontecendo no mundo todo.
E isso também vai melhorar o seu intelecto. Você tem que ter essa intelectualidade, saber tudo o que está acontecendo. E o conhecimento teórico, lógico. O conhecimento teórico da psicanálise. E eu diria, não sou da psicanálise freudiana, da psicanálise lacaniana, da psicanálise de Winnicott, da psicanálise de Melanie Klein, a psicanálise de Jung, a psicanálise de Adler. Aí te aparece uma pessoa e diz, não, eu sou só freudiano. Meu amigo, vai me desculpar, você não é psicanalista. O psicanalista tem que conhecer todos eles, porque todos eles formaram a pleiade, o universo da psicanálise. A psicanálise é um mundo, é o inconsciente, o estudo inconsciente. Não é à toa que Freud, em 1936, chegou a dizer que futuramente a psicanálise seria a ciência do inconsciente. Você tem que saber, até das religiões. Você não pode ser simplesmente ateu e não quer saber nada de religião. Não, você tem que ter esse conhecimento. Você pode ser ateu, não tem problema, mas você tem que ter conhecimento. Pela interpretação, vamos além do que é imediatamente compreensível e observável pelo simples raciocínio lógico e consciente. As reações do paciente são necessárias para determinar se a interpretação é válida ou não. Quando for fazer a sua interpretação, que vem depois daqueles 3 que nós já falamos, você faz a interpretação, o paciente vai dizer isso mesmo. Se ele dizer que não concorda, aí é um problema. Ou ele está manifestando uma resistência que você não tinha analisado, ou você está totalmente errado. Vamos continuar. 7. Para chegar a uma interpretação, para que o ego do paciente se empenhe eficientemente nesse trabalho psicológico, há um pré-requisito. Quais são? O que deve ser interpretado deve primeiro ser demonstrado e esclarecido. Por exemplo, para se analisar uma resistência, o paciente primeiro deve estar sabendo que há uma resistência em ação. Você tem que falar isso para o seu paciente. Qual é a resistência que você está analisando? A resistência tem que ser demonstrável e o paciente tem que se defrontar com ela. Em seguida, segundo lugar, a variedade especial ou o detalhe preciso da resistência tem que ser muito bem enfocado. Você tem que definir exatamente que tipo de resistência é, qual é, como funciona, para você interpretar, porque atrás ou detrás dessa resistência tem o reprimido, tem os mecanismos de defesa, tem um monte de problemas. 8. A confrontação e o esclarecimento. A confrontação e o esclarecimento são adjuntos necessários à interpretação e têm que ser identificados como tal desde que aumentou o conhecimento que temos das funções do ego. Algumas vezes o paciente não necessita de confrontação, esclarecimento e interpretação por parte do analista, porque o próprio paciente é capaz de fazer isso por conta própria. Sim, senhor, eu já vi pessoas assim. Algumas vezes os 3 procedimentos ocorrem quase que simultaneamente, ou um lampejo de compreensão interna precede a confrontação e o esclarecimento. 9. A elaboração abrange, essencialmente, a repetição e a elaboração de interpretações que levam o paciente a uma compreensão interna inicial de um fenômeno especial para uma mudança duradoura na reação ou comportamento. A elaboração torna uma interpretação eficaz. Por quê?
A interpretação existe, tudo bem, você fez a interpretação, mas ele não fez a elaboração, então não adianta nada, porque a elaboração é que vai fazer com que a interpretação realmente encaixe no seu devido lugar e funcione. A máquina começa a funcionar. Assim, a confrontação e o esclarecimento preparam para uma interpretação e a elaboração completa a tarefa analítica. Veja só. A confrontação e o esclarecimento preparam para uma interpretação e a elaboração completa a tarefa analítica. Mas é a interpretação que é o instrumento terapêutico mais importante e fundamental da psicanálise. Nessa interpretação, meu amigo, entra muita coisa. Interpretação, você tem que interpretar os sonhos. Eu já vi, atualmente, alguns psicanalistas não gostam nem de analisar sonhos. Então, que interpretação está fazendo? Que tipo de interpretação está fazendo? Se o sonho é a via régia do inconsciente, o sonho é o que sai direto do inconsciente, se ele não gosta de interpretar sonho, vai me desculpar, mas ele não é psicanalista, não. 10. Dinâmica da situação de tratamento. A situação de tratamento mobiliza tendências conflitantes dentro do paciente. O tratamento mexe com a cabeça do sujeito. Ele entra em pânico. O paciente às vezes chega a dizer: não, eu estou mais confuso do que eu estava. Ótimo. Tem que haver isso. Antes de tentarmos analisar as resistências do paciente, seria útil examinar o alinhamento das forças dentro do paciente. Quais são os seus mecanismos de defesa? Nós já falamos quais são os mecanismos de defesa. Como é que funciona o mecanismo de defesa? Qual o mecanismo de defesa que ele está usando mais? Começarei enumerando aquelas forças que são favoráveis ao psicanalista, aos processos e procedimentos psicanalíticos. A desgraça neurótica do paciente que o impele a trabalhar na análise, por mais doloroso que seja. Essa frase é meio violenta. A desgraça neurótica, desgraça no bom sentido talvez, a desgraça neurótica do paciente que o impele a trabalhar na análise, por mais doloroso que seja. Ele sofre de uma neurose que é uma verdadeira desgraça na vida dele. Impele o paciente para trabalhar na análise, por mais que aquilo esteja doendo. Vamos falar do ego, id e superego dentro dessas resistências todas. O ego racional ao paciente que não perde de vista os objetivos de longo alcance e tem uma noção da base lógica da terapia. Perfeito? O ego racional do paciente não perde de vista os objetivos de longo alcance e tem uma noção exata, uma base lógica da terapia. Ele sabe exatamente o que está fazendo. 2. O id, o reprimido e seus derivativos, que está no inconsciente, todas aquelas forças dentro do paciente à procura de descarga e com tendência para aparecer nas produções do paciente. Imagina o paciente estar carregando uma bolsa, diríamos assim, de o reprimido, os derivativos cheios de problemas. Todos esses elementos vão ser descarregados à medida que a produção da análise está em andamento. 3. Aliança do trabalho, que capacita o paciente a cooperar com o psicanalista, apesar da coexistência de sentimentos transferenciais opostos. Isso é muito bom, você fazer aliança do trabalho antes, e tem que definir isso, e tem que incentivar isso. Que mesmo que não haja uma transferência oposta, ele vai funcionar.
A transferência positiva ou a transferência positiva desinstitucionalizada, ou seja, sem um instinto, diríamos assim, uma transferência positiva desinstitucionalizada que permite ao paciente supervalorizar a competência do analista, baseando-se nas poucas provas de que dispõe o paciente para aceitar o analista como um especialista ou entendido no assunto. Vou explicar essa primeira frase, essa palavra é muito complicada, né? A transferência positiva é quando o paciente tem vamos chamar assim, de uma atração positiva pelo seu analista, mas sem o instinto, ou seja, sem a questão da sexualidade. Por isso é a desinstitucionalizada, que vai entender que o analista é bom. Já a transferência positiva instintual pode também induzir o paciente a trabalhar temporariamente, mas isso é muito menos seguro e mais propenso a ir para um campo oposto. É quando há uma transferência positiva instintual, ou seja, meio sexual. Aceita tudo porque gosta do psicanalista, mas isso pode ir para outro campo. Isso é mais perigoso. Pode ir para o campo oposto. E 6. O superego racional que impele o paciente a cumprir seus deveres e compromissos. Por aí você vê como é que o ego e o superego está presente dentro dessa estrutura das análises das resistências. 12. Elementos que ajudam e dificultam a análise. A curiosidade e desejo de se conhecer que motiva o paciente para se explorar e se revelar. 2. O desejo de progresso profissional e outros tipos de ambição que o paciente tem. 3. Fatores irracionais como sentimentos competitivos em relação a outros pacientes. 4. Valorizar o próprio dinheiro. A necessidade de reparação e confissão, tudo isso constituindo aliados inseguros e provisórios do psicanalista. 5. Todas as forças enumeradas acima influenciam o paciente a trabalhar na situação analítica. Elas variam em valor e eficiência e mudam no decorrer do tratamento. 6. Aqui está 4, mas é 6. As forças que dentro do paciente se opõem aos processos e procedimentos analíticos podem ser examinadas da seguinte maneira. E por último, as manobras defensivas do ego inconsciente que fornecem os modelos para as operações de resistência. Se você souber manejar as resistências, você vai fazer um bom trabalho. 13. Elementos que ajudam e dificultam a análise. 1. O medo da mudança e a busca de segurança que impele o ego infantil a se agarrar aos padrões neuróticos familiares. Ele não quer mudar. 2. O superego irracional, que exige sofrimento a fim de expiar uma culpa inconsciente. 3. A transferência hostil que motiva o paciente a derrotar o psicanalista. É como se o psicanalista fosse o inimigo dele. 4. A transferência romântica e sexual que leva à inveja e frustração e finalmente uma transferência hostil. Que toda transferência romântica e sexual acaba numa transferência hostil. Freud sempre enfatizou nisso. 5. Impulsos sádicos e masoquistas que impulsionam o paciente a criar uma variedade de prazeres dolorosos. 6. Impulsividade e tendências à atuação. A atuação é aquele comportamento fora do contexto, que impelem o paciente na direção de gratificação rápida e ao mesmo tempo lutando contra a compreensão interna.
Ele faz qualquer negócio para não ter uma compreensão interna capaz. 7. Os ganhos secundários da doença neurótica. Isso aí é muito comum. Ele prefere ficar com a sua neurose, porque com isso ele ganha, ele acha que ganha, de certa forma, que tentam o paciente a ficar preso na sua neurose. Estas são as forças que a situação analítica mobiliza no paciente quando se ouve um paciente. Convém trazer em mente esta divisão bem simplificada de forças. 14. Como é que o analista escuta? Já falamos isso, aquela escuta flutuante na associação livre, mas agora nós estamos falando da resistência. O analista escuta com 3 objetivos em mente. 1. Traduzir as produções do paciente. O paciente está falando, mas ele está produzindo. Para seus antecedentes inconscientes, os pensamentos, fantasias, sentimentos, comportamentos e impulsos dos pacientes têm que ser pesquisados até os seus predecessores inconscientes, do próprio paciente. 2. Os elementos inconscientes devem ser sintetizados em introvisões inteligíveis. Os fragmentos da história passada e presente, consciente e inconsciente, devem ser relacionados entre si de maneira a dar uma ideia de continuidade e coerência à vida do paciente. É como se você mapeasse toda a história do paciente, dos problemas, dos traumas, das questões do seu paciente. 3. As introvisões obtidas devem poder ser comunicáveis ao paciente. Você tem uma introvisão. Introvisão. Que você obteve. Você tem que comunicar isso para o paciente. Eu estou sentindo, estou vendo isto. À medida que se escuta, é preciso verificar o material daquilo tudo que veio à tona. Será utilizado construtivamente pelo paciente. 15. A atenção flutuante. Já foi falado. O analista escuta com atenção flutuante uniforme. Não se faz uma tentativa consciente para se lembrar. O analista se vai lembrar dos dados importantes que ele presta atenção e se o paciente não está despertando as reações transferenciais no próprio analista. A atenção não seletiva, não direcionada, irá governar nossas próprias tendências especiais e irá permitir que o analista acompanhe a conduta do paciente. Dessa atenção flutuante, uniforme, o analista pode oscilar e fazer misturas com o que veio de suas associações livres, empatia, intuição, introspecção, raciocínio, solucionador, conhecimento teórico, etc. Ele tem que misturar tudo, junto com a atenção flutuante. Devem ser evitadas todas as atividades que interfiram com a capacidade de fazer as oscilações citadas acima, que nós já citamos agora. 16. As anotações. Tem pessoas que anotam. Não é aconselhável. Um analista não deveria fazer anotações se isso interfere na sua atenção flutuante uniforme. Não tem como você ter uma atenção flutuante uniforme se você está anotando. Ou você anota e presta atenção no que está escrevendo, como é que você vai prestar atenção flutuante uniforme à fala do paciente? Porque no meio dessa fala pode ter uma palavra principal, talvez, que você não tinha percebido. Anotações de palavra por palavra são, obviamente, contraindicadas, porque isso irá distorcer o principal objetivo do analista. O analista, basicamente, um entendedor ou um transportador de compreensão interna. Ele está voltado para a compreensão interna. Não é essencialmente um registrador ou coletor de dados de pesquisa. Ele ficar escrevendo, ele é um coletor.
E Freud diz, ele é um transportador de compreensões internas, diferente. A fim de escutar com eficiência, é preciso também prestar atenção às próprias reações emocionais, porque tais reações geralmente levam a pistas importantes. Se ele está triste, se ele teve algum movimento labial, ou rosto, ou movimento, ou alguma coisa. Tem que estar toda a atenção necessária. 17. O analista deve estar atento às suas próprias reações transferenciais. Eu estou falando do analista, não é a transferência do paciente. As suas próprias reações transferenciais de resistência, porque elas podem atrapalhar ou ajudar o seu entendimento nas produções do paciente. A situação analítica é essencialmente uma situação terapêutica. Você está curando, você está terapeutizando o paciente quando você está fazendo análise. O analista tem que fornecer compreensão e entendimento com objetivos terapêuticos. Toda a sua fala tem que ser nesse sentido. Jamais você pode dizer, não faça isso, você não pode fazer isso. Não, isso não é terapia, isso não é objetivos terapêuticos. No final de contas, ele veio com uma ferida, só que a ferida não é externa, é interna. Ele escuta para obter introvisão e escuta numa posição de atenção flutuante, com reações emocionais controladas com simpatia e paciência. Olha só. Ele escuta para obter introvisão interna e escuta numa posição de atenção flutuante com reações emocionais controladas com simpatia e paciência. Todas as outras buscas científicas têm que ser postas de lado se ele quiser realizar com eficiência seus complexos deveres. 18. A interpretação das existências. Mais profundo ainda. Algumas vezes não é necessário que o analista demonstre ou esclareça a resistência porque o paciente faz isso sozinho, espontaneamente. Esses passos não seguem obrigatoriamente a ordem descrita, porque os dois fatos podem ocorrer mais ou menos ao mesmo tempo. Depois de demonstrada e esclarecida a resistência, estamos prontos para tentar interpretar os determinantes inconscientes. Isso quer dizer que tentamos descobrir os impulsos instintuais, fantasias ou de recordações escondidos responsáveis que são pela resistência. E costume, nos debates psicanalíticos, designar como conteúdo os impulsos, fantasias ou recordações inconscientes bloqueadas ou reprimidas, tudo isso ocasionado um determinado fato psíquico. Ao analisar o motivo para uma resistência, deveríamos procurar investigar o conteúdo que provocou o afeto doloroso que deu origem à resistência. Veja bem, a questão não é só saber quais são as resistências, você entender a origem dessa resistência, que pode estar o nó da questão, pode estar aí. 19. A interpretação da resistência 2. O paciente evita porque se quer livrar de alguém, de algum sentimento doloroso, mas qual conteúdo, que material está despertando a emoção dolorosa? 6. O homem com a experiência conjugal revelou o conteúdo tentando falar sobre sexo apesar da sua timidez? Neste caso, era evidente que o material sexual era a causa imediata do embaraço e da resistência. 7. Mas existem circunstâncias em que não fica claro nem o porquê, nem o que o paciente está resistindo. 8. Um paciente pode manter silêncio mais ou menos durante uma sessão inteira e não deixar escapar nenhuma pista sobre o que está acontecendo
nem pelas suas reações corpóreas, nem pelas suas expressões faciais. O silêncio absoluto ou ausência de expressão corporal ou facial poderiam ser pistas para fantasias sobre morte, coma ou sono profundo. 20. A interpretação da forma de resistência. Algumas vezes, ao tentar analisar uma resistência, o caminho mais promissor para a investigação da resistência não é o afeto. O impulso ou fato causativo pode ser que a forma de resistência, o método, o meio de resistência ofereça o caminho mais proveitoso para a investigação. 2. Pode ser esse o caso se a forma de resistência se repete muitas vezes, e nesse caso estamos provavelmente lidando com um traço de caráter. 3. Embora a análise, de forma talvez nem sempre seja a primeira abordagem, a análise da resistência, os métodos típicos e habituais de resistência se acabam transformando no assunto da análise, porque este procedimento constituiu o acesso para a análise das assim chamadas defesas de caráter. 21. A forma de resistência é bizarra e descaracterizada para o paciente. Ela é geralmente uma ação sintomática, comumente, mas facilmente acessível ao ego racional do paciente. Para analisar a forma de resistência, seguem-se os mesmos passos que descrevemos para outros aspectos. Antes de tudo, temos que fazer o paciente entender que um determinado tipo de comportamento é uma resistência e que pode ser simples ou muito difícil, dependendo a atividade ser egosintônica ou egodistônica. Aí eu tenho que explicar o que é egosintônica e egodistônica. Egosintônica é o comportamento, valores, que pode ser simples ou muito difícil. Egosintônicas são os comportamentos, valores ou sentimentos que estão em harmonia e são aceitáveis para as necessidades do objetivo que constitui o próprio ideal de autoimagem, ou seja, coisa boa. Já o egodistônico refere-se a pensamentos e comportamentos, por exemplo, sonhos, impulsos, compulsões e outros problemas que estão em conflito ou dissonante com as necessidades e objetivos do ego. Se o comportamento que, como a resistência, o traço de caráter, o egosintônico, ou deve ser analisado e deve ser entendido também. 22. A demonstrabilidade vai depender de dois fatores. Primeiro, no relacionamento ego com a atividade, isto é, até que ponto esse relacionamento é egosintônico. E segundo, na aliança do trabalho, isto é, o grau de disposição do paciente em assumir uma atitude analítica. Quanto mais o paciente acha a atividade coerente, adaptativa e bem-sucedida, tanto mais difícil será convencê-lo de que esta atividade é uma resistência. Em nossa sociedade, por exemplo, não é fácil fazer com que um paciente examine sua limpeza habitual de suas associações livres e da sua vida externa como algo que deve ser analisado. A limpeza é uma virtude na sociedade americana. As pessoas é elogiada e profundamente valorizada por essa característica na família. O bombardeio feito pelo pessoal da propaganda ajuda a fazer da limpeza um ideal do ego para muitas pessoas, mesmo
no final do dia, da vida. E por último, vamos fazer uma recapitulação. Essa recapitulação, agora vamos fazer a recapitulação dos procedimentos gerais da análise das resistências, e eles podem ser delineados da seguinte forma. Primeiro, identificar as resistências, certo? 2, demonstrar a resistência ao paciente. Você tem que demonstrar a resistência ao paciente. Permitir que a resistência se torne demonstrável, esperando por circunstâncias especiais. Intervir de tal forma, de tal maneira que a resistência aumente, ajudar a resistência a se tornar demonstrável. Esse é o 2. 3. Esclarecer os motivos e forma de resistência. Qual o afeto doloroso específico está tornando resistente este paciente? Qual impulso instintual ou particular está causando o afeto doloroso neste momento? Qual a forma e método preciso o paciente utiliza para expressar sua resistência? 4. Interpretar a resistência. Que fantasias ou recordações estão provocando os afetos e impulsos existentes por trás da resistência? Acompanhar a história e os objetos inconscientes desses afetos, impulsos ou acontecimentos dentro e fora da análise e do passado. 5. Interpretar a forma de resistência. Acompanhar esta e outras formas semelhantes de atividade dentro e fora da análise. Ir até a origem e objetivos inconscientes desta atividade no presente e no passado do paciente. E por último, elaboração, repetições, elaborações dos passos. No item 4, A e B, no item 5, A e B. Essa recapitulação é muito interessante, você ter até uma escrita, talvez uma cola, uma cópia, para que você possa sempre ter em consideração. Isto, meu amigo, é a democratização da psicanálise. Este é o módulo 12. Os vídeos são grátis, eu já disse. Mas você pode contribuir com um Pix de R$30 por cada vídeo e automaticamente nós matriculamos você. Nós estamos no módulo 12. Se você está chegando hoje, fica complicado você pagar 12 de R$30. Você pode pagar 2, depois mais 2, e assim por diante, até que você completar os 24. Quando você completar, você vai receber o certificado e a carteira com o número de registro, certificado de psicanalista. Ou vai receber de pós-graduação livre e a carteira. Então, ao mesmo tempo, quando você envia o Pix pelo anpc2018@gmail.com e envia o comprovante para o zap 6198-340-6632, nós vamos enviar para você o módulo em PDF. E qualquer assessoria e qualquer dúvida será por esse mesmo telefone. A próxima aula vai ser na próxima sexta-feira, 12 de agosto, é o módulo 13. Seja terapeuta, seja psicanalista, você pode ajudar muitas pessoas. Ajude os outros.